As orações de revestimento são como um escudo espiritual que protege a alma do cristão contra as adversidades da vida. Ao contrário do que muitos podem pensar, não se trata de palavras mágicas ou rituais complexos, mas de um ato profundo de fé e confiança na proteção divina. Imagine-se vestindo uma armadura invisível a cada oração, uma proteção que resguarda o coração e a mente de influências negativas. É como colocar uma capa contra a chuva. Ela não impede a tempestade, mas te mantém seco enquanto o mundo ao seu redor está molhado. O termo revestimento traz à mente uma imagem poderosa de preparação e defesa. Assim como um guerreiro se prepara para a batalha com sua armadura, o cristão se prepara para os desafios da vida com suas orações. Revestir-se é mais do que apenas proteção, é também um lembrete constante da presença de Deus em cada passo que damos. É como um atleta que antes de uma competição, visualiza a vitória e se prepara mentalmente para o que está por vir, sabendo que a preparação é metade da batalha. Quando falamos em orações de revestimento, estamos tratando de uma prática que envolve corpo, mente e espírito. Não é apenas falar, é sentir, é crer, é viver cada palavra pronunciada como um escudo contra as dificuldades que surgem. Pense nelas como uma espécie de preparação mental, algo que te coloca na melhor posição possível para enfrentar os desafios, sejam eles pequenos aborrecimentos ou grandes crises. A oração de revestimento te arma com uma calma interior, um senso de segurança que vem de saber que não está sozinho. E é interessante como essa prática de revestimento pode ser personalizada, adaptada às necessidades de cada um. Não há um formato rígido ou uma maneira correta de fazê-lo. Tal como um cozinheiro ajusta suas receitas ao gosto dos comensais, cada cristão pode adaptar suas orações para focar nas áreas onde mais precisa de força ou proteção. Esse dinamismo torna a oração de revestimento uma prática viva e adaptável, um hábito que evolui conforme crescemos espiritualmente. As orações de revestimento encontram sua base sólida nas Escrituras, particularmente na passagem de Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18, onde Paulo fala sobre a armadura de Deus. Essa metáfora não é apenas poética, é um chamado à ação espiritual. A ideia é clara, estamos em uma batalha espiritual constante, e assim como em qualquer batalha, precisamos de proteção adequada. O apóstolo Paulo nos instrui a nos revestirmos dessa armadura, uma proteção que vai muito além do físico, alcançando a alma e o espírito. Quando pensamos na armadura de Deus, é fácil imaginar peças de metal brilhante, mas o verdadeiro brilho está no poder espiritual que cada elemento representa. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé. Cada componente serve para fortalecer uma área específica de nossa vida espiritual. É como um time de futebol que precisa de uma defesa sólida, um meio-campo criativo e um ataque afiado. Cada peça tem um propósito e juntas, elas criam uma equipe imbatível. Essa passagem de Efésios não é apenas um texto antigo, mas uma estratégia espiritual ainda relevante hoje. Pense nisso como um manual de sobrevivência espiritual. Nos tempos de Paulo, a ideia de usar uma armadura era literal. Hoje é uma metáfora poderosa que nos lembra da necessidade de nos prepararmos espiritualmente. Afinal, a vida moderna, com suas distrações e desafios, pode ser tão caótica quanto qualquer campo de batalha antigo. E como qualquer bom conselho, a instrução de Paulo é prática e direta. Ele não apenas descreve a armadura, mas nos lembra da importância de usá-la todos os dias. Assim como uma pessoa não sairia de casa sem roupa, um cristão não deveria enfrentar o dia sem antes se revestir espiritualmente. A oração de revestimento, portanto, se torna uma rotina essencial, uma prática que reforça diariamente nossa conexão com o divino e nos prepara para qualquer desafio. A vida cristã não é um mar de rosas, é uma jornada repleta de desafios, tentações e provas de fé. E é precisamente por isso que a proteção espiritual se torna indispensável. A oração de revestimento é como uma medida preventiva, uma forma de blindagem contra os ataques espirituais que todos nós, em algum momento, enfrentamos. Imagine um escudo invisível que te protege das flechas do inimigo, uma cobertura que te mantém seguro em meio às tempestades da vida. Os ataques espirituais não são visíveis a olho nu, mas seus efeitos podem ser devastadores. Inseguranças, dúvidas, tentações. Todos esses são dardos que nos atingem diariamente. Assim como o motorista coloca o cinto de segurança antes de dirigir, não porque espera um acidente, mas porque sabe que é prudente. O cristão deve se revestir com orações para se proteger de eventos inesperados. A prudência espiritual é sempre uma aliada poderosa. Ao entendermos que a vida é uma batalha contínua entre o bem e o mal, a oração de revestimento se torna uma prática não apenas desejável, mas necessária.
É uma forma de preparação diária, um lembrete de que, apesar dos desafios, temos uma fonte constante de força e proteção. É como manter uma guarda constante, sabendo que a qualquer momento podemos ser desafiados, mas estando sempre prontos para responder com fé e determinação. A importância da proteção espiritual não pode ser subestimada. Ela é o que nos permite enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança. Sem ela, estamos expostos, vulneráveis a qualquer tempestade que venha. Mas com ela estamos prontos para resistir, sabendo que a força não vem de nós mesmos, mas daquele que nos reveste com seu poder. Assim, o cristão não apenas sobrevive, mas prospera, mesmo em meio às maiores adversidades. Os componentes da armadura de Deus são mais do que meros símbolos, eles são representações tangíveis de aspectos essenciais da vida cristã. O cinto da verdade, por exemplo, não é apenas uma peça de vestimenta, é um lembrete constante de que a verdade é o alicerce de nossa fé. Sem ela, tudo desmorona. É como o eixo central de uma roda, sem ele, a roda não gira, e sem a verdade, nossa fé não se sustenta. A couraça da justiça protege o coração, não só fisicamente mas espiritualmente, de ataques que possam corroer nossa integridade e caráter. Ela é como uma fortaleza que mantém o coração seguro, lembrando-nos de que nossa justiça vem de Deus e não de nossos próprios méritos. Da mesma forma, o escudo da fé é mais do que um pedaço de metal. É um escudo espiritual que apaga as flechas flamejantes da dúvida e do medo. É um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé nos protege. Cada componente da armadura serve a um propósito específico, trabalhando em conjunto para criar uma defesa completa contra os ataques espirituais. O capacete da salvação protege nossa mente, guardando nossos pensamentos de influências negativas. É como um filtro que separa o bom do ruim, permitindo que apenas o que é puro e justo entre em nossa consciência. Já a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é apenas defensiva, mas também ofensiva, permitindo-nos lutar contra as mentiras e enganos que encontramos diariamente. Os calçados da prontidão do Evangelho da Paz lembram o cristão de estar sempre preparado para espalhar a paz e a boa nova. Assim como um soldado não iria à batalha descalço, o cristão deve sempre estar pronto para avançar e proclamar o Evangelho. Cada parte da armadura é essencial e, juntas, elas formam uma defesa completa, permitindo ao cristão estar totalmente preparado para qualquer batalha espiritual. É como um quebra-cabeça onde cada peça é vital para completar a imagem. A palavra de Deus é descrita como a espada do Espírito, e é um componente essencial nas orações de revestimento. Quando se ora usando as Escrituras, não se está apenas falando palavras, mas proclamando verdades eternas que têm o poder de mudar realidades. Imagine a palavra de Deus como uma espada afiada, capaz de cortar através das mentiras e enganos que muitas vezes nos cercam. Ela não apenas protege, mas também combate, oferecendo um caminho claro em meio à confusão. Quando o cristão usa a palavra de Deus em suas orações, ele está literalmente empunhando uma arma espiritual poderosa. É como um músico que, ao aprender a tocar um instrumento, se torna mais hábil e confiante a cada prática. Da mesma forma, ao usar as Escrituras em oração, o cristão se torna mais hábil em discernir a vontade de Deus e mais confiante em enfrentar qualquer desafio. A prática regular das Escrituras em oração é uma forma de treinamento espiritual, preparando o cristão para qualquer batalha. Além disso, a palavra de Deus tem um efeito purificador na mente e no coração. Assim como a água limpa o corpo, as Escrituras purificam a alma, lavando-a das influências negativas que acumulamos diariamente. Quando se está imerso na palavra, é mais fácil reconhecer a verdade e rejeitar o engano. Esse é o poder transformador das Escrituras. Elas renovam a mente, fortalecem o espírito e protegem o coração, oferecendo uma defesa completa contra qualquer ataque. A espada do Espírito, portanto, não é apenas uma arma, mas uma ferramenta de transformação. Ao ser usada nas orações de revestimento, ela nos molda, nos afia, nos prepara para qualquer batalha espiritual que possamos enfrentar. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos, mas que temos uma arma poderosa ao nosso lado, capaz de nos proteger e nos guiar através de qualquer tempestade. É essa certeza que nos dá a confiança para continuar, sabendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. O Espírito Santo é o grande conselheiro nas orações de revestimento, oferecendo discernimento e direção em momentos de necessidade. É como um navegador que guia um barco em águas turbulentas, sempre apontando o caminho mais seguro a seguir. Quando o cristão se reveste em oração, ele não está apenas pedindo proteção, mas também uma orientação divina que o mantém no caminho certo. O Espírito Santo é essa voz suave que nos alerta dos perigos e nos dirige para a segurança.
A presença do Espírito Santo também é uma fonte constante de conforto e paz. Em meio aos desafios da vida, sua presença é como uma brisa suave que refresca a alma cansada. Ele não apenas protege, mas também fortalece, dando coragem para enfrentar qualquer adversidade. Imagine-o como um amigo próximo que está sempre ao seu lado, pronto para oferecer suporte e encorajamento quando você mais precisa. Essa proximidade é o que faz toda a diferença na vida de um cristão. Além disso, o Espírito Santo nos ajuda a discernir a verdade, afastando as mentiras e enganos que frequentemente encontramos. É como ter uma bússola interna que sempre aponta para o norte, guiando-nos para longe das armadilhas e perigos que podem nos desviar do caminho. Esse discernimento é essencial na batalha espiritual, permitindo-nos ver as coisas como realmente são e tomar decisões baseadas na verdade e não no medo ou na dúvida. A oração de revestimento com a ajuda do Espírito Santo se torna uma prática dinâmica e poderosa. Não é uma simples recitação de palavras, mas uma comunhão com o divino, uma interação constante com o poder de Deus que está sempre presente para guiar, proteger e fortalecer. Assim, o cristão não apenas enfrenta a vida com confiança, mas também com uma profunda paz, sabendo que o Espírito Santo está sempre ao seu lado, pronto para guiar cada passo. Revestir-se diariamente através da oração é como fortalecer um músculo espiritual. Quanto mais você pratica, mais forte fica. A consistência na oração de revestimento é essencial porque a batalha espiritual não é uma luta de um dia só, é uma jornada contínua. Imagine como seria negligenciar o cuidado de algo precioso, como uma planta que precisa de água diária para crescer saudável. Da mesma forma, o espírito precisa de alimento constante para se manter forte e vibrante. A prática diária de revestimento espiritual cria um hábito poderoso que molda o caráter e a fé do cristão. É como o escultor que, com cada golpe do cinzel, molda a pedra em uma obra-prima. Cada oração é uma oportunidade de se aproximar mais de Deus, de se fortalecer contra as tentações e de afirmar sua fé. Essa consistência é o que diferencia aqueles que permanecem firmes em sua fé daqueles que vacilam quando os desafios surgem. Além disso, a oração diária de revestimento cria uma rotina de proteção que prepara o cristão para qualquer coisa que possa acontecer. É como colocar o cinto de segurança antes de dirigir, você faz isso sem pensar porque sabe que é necessário para sua segurança. Da mesma forma, a oração de revestimento se torna uma segunda natureza, um reflexo automático que protege o espírito e fortalece a mente para enfrentar os desafios da vida com confiança. Essa prática regular também ajuda a manter o foco no que é realmente importante, lembrando-nos diariamente da nossa dependência de Deus. Ao reservar um tempo todos os dias para orar e se revestir, o cristão está reafirmando sua fé e seu compromisso com a vida espiritual. E é essa dedicação constante que traz paz e segurança, sabendo que, independentemente do que aconteça, estamos sempre protegidos e guiados por uma força maior. Os testemunhos de quem pratica regularmente as orações de revestimento são relatos vivos do poder transformador dessa prática. Muitas pessoas relatam sentir uma paz inexplicável mesmo em meio às tempestades da vida. É como estar em um barco no meio do mar agitado, mas sentir uma calma interna que desafia as circunstâncias externas. Essa paz não vem de circunstâncias perfeitas, mas de uma confiança inabalável em algo maior. Histórias de proteção também são comuns entre aqueles que se dedicam a essa prática. Relatos de livramentos de acidentes, decisões sábias em momentos críticos e uma sensação de estar sempre no lugar certo na hora certa são testemunhos poderosos do que as orações de revestimento podem fazer. É como ter um guarda-costas invisível que está sempre alerta, sempre pronto para intervir em seu favor. Muitos também compartilham como a prática de revestimento os ajudou a superar vícios, medos e inseguranças. É como se cada oração fosse uma pedra colocada para construir um muro de proteção contra as tentações e desafios que constantemente tentam nos derrubar. Essa proteção não é apenas física, mas emocional e espiritual, criando um espaço seguro onde o cristão pode crescer e prosperar em sua fé. Esses testemunhos são mais do que histórias inspiradoras, são evidências do poder de Deus em ação na vida daqueles que se dedicam a buscá-lo diariamente. Eles nos lembram de que, independentemente de quão difícil a vida possa parecer, há sempre uma fonte de força e proteção disponível para aqueles que a procuram. E é essa certeza que nos motiva a continuar, sabendo que não estamos sozinhos, mas sempre amparados por uma proteção divina. Integrar as orações de revestimento na rotina diária pode ser mais fácil do que se imagina. Uma das maneiras mais eficazes é começar o dia com uma oração, antes mesmo de sair da cama. Pense nisso como colocar uma armadura invisível antes de enfrentar o mundo.
Este simples ato de dedicar os primeiros momentos do dia a Deus pode mudar completamente a perspectiva com que se enfrenta aos desafios diários. É como começar o dia com o pé direito, alinhando o coração e a mente com o propósito divino. Outra forma prática de incluir as orações de revestimento é antes de tomar decisões importantes ou enfrentar situações desafiadoras. Assim como um atleta aquece antes de uma competição, o cristão pode se preparar espiritualmente através da oração. Esta prática ajuda a acalmar a mente, focar no que é importante e buscar orientação divina. Não é apenas uma questão de pedir proteção, mas também de buscar sabedoria e discernimento para agir de acordo com a vontade de Deus. Também é útil estabelecer pequenos lembretes ao longo do dia para parar e orar. Pode ser algo tão simples como um alarme no telefone ou uma nota no espelho do banheiro. Esses lembretes ajudam a manter o foco em Deus, mesmo no meio das atividades diárias. É como ter pequenas pausas de recarga espiritual, que mantêm a mente e o espírito alinhados e prontos para qualquer coisa que o dia possa trazer. E finalmente, a oração de revestimento pode ser uma prática compartilhada. Reunir-se com a família ou amigos para orar juntos pode ser uma experiência poderosa. Não só fortalece os laços entre as pessoas, mas também reforça a fé de cada um. Tal como uma fogueira que brilha mais intensamente quando várias brasas estão juntas. A oração em grupo pode trazer um calor e uma luz renovados para a vida espiritual de todos os envolvidos. A oração de revestimento não é apenas uma prática para momentos de crise, mas um estilo de vida que reforça diariamente nossa fé e conexão com Deus. É como um escudo que nos acompanha aonde quer que vamos, oferecendo proteção, paz e orientação. Ao nos revestirmos com a armadura de Deus, lembramos de nossa dependência dele e da força que vem de sua presença constante em nossas vidas. Esse revestimento não é apenas uma proteção, mas também uma fonte de coragem para enfrentar o que quer que venha. Essa prática se torna um pilar essencial na vida de todo cristão, fortalecendo-o em momentos de fraqueza e guiando-o em tempos de incerteza. É como um farol em uma noite escura, que nos mostra o caminho seguro para seguir, independentemente das tempestades que possam surgir. Ao nos dedicarmos a essa prática, não apenas fortalecemos nossa própria fé, mas também inspiramos outros a fazer o mesmo. Ao final do dia, a oração de revestimento é uma expressão de fé e confiança na proteção divina, uma forma de declarar que, independentemente do que aconteça, estamos sempre sob o cuidado de Deus. E é esse entendimento que traz paz, mesmo em meio ao caos, e força, mesmo quando nos sentimos fracos. A prática contínua da oração de revestimento nos lembra de que nunca estamos sozinhos, mas sempre amparados por uma força maior. E assim o cristão segue sua caminhada, sabendo que cada oração é uma camada adicional de proteção e cada palavra falada com fé é uma declaração de confiança no poder de Deus. Que possamos todos os dias nos revestir com essa armadura espiritual, preparados para enfrentar qualquer desafio, sabendo que, com Deus ao nosso lado, somos sempre mais do que vencedores. E esse é apenas o começo da jornada.